Oi, mulheres maravilhosas! Aqui quem fala com vocês é a Patrícia Reis. Vou falar com vocês um pouco aqui sobre um tema que perguntam muito para mim, que é a respeito de pessoa física versus pessoa jurídica. Mas que danado de assunto é esse que tanta gente fala e que você, empreendedora, ainda está pensando, mas onde eu me localizo nisso? Eu estou mais como pessoa física? Eu já sou uma pessoa jurídica? Se eu sou física, eu tenho que passar para a jurídica quando? Então, são as principais dúvidas que as mulheres que empreendem por conta própria, elas têm. Afinal de contas, por que eu tenho que ser uma pessoa jurídica? Por que eu não posso ficar apenas como uma pessoa física? O conceito de pessoa física, ele vem trazer apenas a pessoa ligada ao CPF, que só aqueles dados básicos ali do CPF, né, para poder emitir ele, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual a sua data de nascimento, e emite um número ali para você. Aí você se torna um cidadão, né, uma cidadã brasileira, vamos dizer assim. Então esse é a sua personalidade física. É você no mundo, como você se existente. Já quando você desenvolve uma atividade comercial, uma prestação de serviço, existem muitas regras impostas, não vou falar isso de maneira negativa, porque toda comunidade, toda sociedade precisa, assim, de regras para seguir. Algumas são melhores, outras não, outras ainda estão em evolução, nós não vamos entrar nesse mérito, né, vamos dizer assim, mas quando você desenvolve essa atividade comercial, você precisa, de alguma forma, contribuir para o Estado, para o seu país, para o seu município, através desse seu trabalho. Então aí nasce a personalidade jurídica, que não é exatamente você, mas aquilo que você está construindo com a sua operação, com o seu trabalho. Por exemplo, uma cabeleireira, ela tem um estabelecimento comercial ali aberto, as portinhas para a rua, por exemplo, então ela já não tem mais uma personalidade somente física, ela tem uma personalidade de pessoa jurídica também. Ela vai precisar de um alvará, ela vai precisar de que a vigilância sanitária, que é um órgão, vá lá e confira se está tudo limpinho, se está dentro das normas, e aí vai desenvolvendo, ela pode contratar pessoas, e com essa contratação precisa da formalização também. Então o CNPJ, ele vem como uma ferramenta para poder regularizar a sua atividade, que antes era somente você que fazia como uma pessoa física, aí você expande esse negócio cresce, ele fica mais profissional e você tem mais possibilidades quando você abre esse CNPJ, que significa Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Exatamente isso. E o que é necessário para você abrir um CNPJ hoje? Para você abrir um CNPJ, você precisa previamente fazer um planejamento, de preferência com alguém que entenda desse assunto, como, por exemplo, os contadores e contadoras. Se você tem um contador ou contadora de sua preferência, que você já tem um contato, você deve procurá-lo para poder te explicar como que funciona essa abertura. Ele vai analisar para você qual que seria a melhor forma, porque tem muita coisa envolvida. Você não vai lá apenas ter um cartão de CNPJ emitido pela Receita Federal, sem explicar para a Receita Federal algumas coisas. Por exemplo, o que você vai fazer lá no CNPJ chama CNAE, que é Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então esse cadastro vai falar só, eu vou ser prestadora desses serviços, eu vou ser comércio de mercadorias, eu vou ser industrial, então são várias categorias através de uma nomenclatura que é criada dentro das indústrias, que classifica esses tipos de atividades. Então, você vai ter que contar para o seu contador, para a sua contadora, o que você faz. Ela vai observar dentro da legislação o que se pode abrir como uma empresa pequena, como uma empresa média, ou já vai abrir uma empresa maior. Isso aí chama porte de empresa. Geralmente, uma microempresa, ela fatura por ano até 360 mil reais. Isso vem através de legislação, da Lei das Microempresas, que é a número 123 de 2006. Então, a microempresa, a ME, ela vai de 0 a 360 mil por ano. O próximo porte depois da ME é a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Essa empresa de pequeno porte, ela fatura acima de 360 mil por ano, atingindo o limite de 4 milhões e 800 mil reais, que é justamente o teto máximo das empresas que podem optar por um regime simplificado de tributação chamado Simples Nacional.
A Lei 123 de 2006, ela traz toda a relação das atividades do CNAE, que eu falei para vocês, o Código da Atividade, que podem fazer parte desse regime tributário. Que eles, lá dentro dessa legislação, dividiram ainda em 5 grupos diferentes, que colocaram dentro de uns anexos. O anexo 1 dessa Lei 123 de 2006 é um anexo de empresas com atividade de comércio. Já o anexo 2 é das indústrias, o anexo 3 das prestadoras de serviço, o anexo 4 está mais voltado para empresas de construção, de obras, mas tem algumas exceções que a legislação coloca ali dentro também desse anexo 4. E o anexo 5 são de empresas que são abertas por profissionais que têm diplomas de faculdade, de bacharelado, por exemplo, médicos, dentistas, engenheiros, eles estão no grupo 5 do Simples Nacional. Mas por que separou em grupos? Porque cada grupo foi estudado pela Receita Federal um percentual que vai ter que pagar de impostos dentro desse Simples Nacional. Dentro desse Simples Nacional é pago vários impostos, por isso é chamado de simplificado. É pago dentro da guia de DAS, ela chama DAS essa guia, Documento de Arrecadação do Simples. Então dentro do DAS é pago ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e também uma contribuição chamada CPP, que é uma cota de previdência patronal, é para o INSS essa parte. E também tem ISS, que é dos municípios, tudo dentro da mesma guia. Fizeram essa legislação para poder simplificar, para poder que as empresas possam se formalizar mais, e assim por diante. Porém, a vivência de quem realmente trabalha com as empresas, com a tributação das empresas, a gente percebe que ainda é preciso avançar muito na questão do Simples Nacional. Ainda existe legislação dentro ali do Simples, algumas tributações, de alguma forma como é feito, em cima do faturamento, da maneira como está nessas tabelas e nesses anexos, elas não favorecem a competitividade das microempresas. Ah, mas e o MEI? O que é o MEI? Quando as pessoas vão abrir as empresas, a primeira pergunta que faz é: eu posso ser do MEI, que é uma categoria relativamente já nova, mas não tão nova assim, mas comparada ao Simples, né? Ela surgiu depois, essa categoria, que é o microempreendedor individual. Então, essa categoria realmente ela é feita para a pessoa que trabalha sozinho inicialmente, mas a legislação permite ainda ela poder registrar apenas uma pessoa a um salário mínimo ou então ao teto da categoria daquela atividade daquele funcionário, né? Então tem essas regras para seguir. Assim como no Simples, acontece a mesma coisa da verificação ali do profissional contábil, se aquelas atividades que você, que vai abrir empresa, pretende fazer, se elas também podem optar, são elegíveis ali para ser do MEI, que também tem legislação própria mostrando quais as atividades que podem se caracterizar para abrir uma empresa no MEI. Então, primeiramente, as atividades vão ser observadas. A segunda é o faturamento, tanto serve para o MEI quanto para o Simples Nacional. Para a categoria do MEI, você pode faturar até R$81 mil por ano. Isso na data que a gente está fazendo esse vídeo, que é maio de 2025. Provavelmente, esses limites vão se alterando nos próximos anos para uma adequação à economia e aos preços dos produtos do mercado. E tendo essa noção de atividade e de faturamento, é onde você vai conseguir ver se você vai ser MEI ou se você vai ser Simples Nacional. Inicialmente, para quem abre as empresas, essas duas categorias, que é o Simples e o MEI, são as que são mais vistas no início de um negócio. Porém, não é cabível esses dois para todos os negócios. Existem situações que você, por exemplo, pode comprar uma empresa que já tem anos que ela já existe, ela possui um faturamento elevado, ela tem muitos funcionários, e nessa hora precisa fazer um planejamento muito bom para saber para onde que essa empresa vai, que regime que ela vai tratar os seus tributos, os seus impostos, e qual que é o mais vantajoso para ela. Então, realmente, nesse sentido, quanto maior a empresa, mais a necessidade de uma contabilidade, de um contador especializado, de alguém que possa analisar tudo e ligar todas as esferas em que um CNPJ atua, que é Receita Federal, INSS, Prefeitura, Caixa Econômica,
estado. Então, tudo isso vai se interligando para que possa ser o melhor regime tributário possível. E por que eu falo possível? Porque, ao menos na minha opinião particular, não há nenhum regime que seja 100% bom. Ele tem vantagens e ele tem desvantagens. Todos eles, até o famoso lucro real, sim, até o famoso lucro real, que muitas pessoas conhecem, outras não, mas é um nível mais profundo de regime de tributação, tem mais regras, ele tem umas partes muito boas, faz muita economia, mas também pode fazer muitos estragos se não souber fazer correto, se não souber fazer certo. E isso é uma das coisas que é mais difícil, mais desafiador no ramo empresarial, quando você resolve ser um CNPJ, uma pessoa jurídica, é justamente saber aonde você vai pisar com relação a tantas regras, a tantas burocracias, a tantos alvarás. Então, mais uma vez, você que deseja ser empreendedora, sair de pessoa física, passar para pessoa jurídica, você precisa sim ir em busca de uma contabilidade que seja empática com esse momento seu, sabe? Eu falo isso porque a contabilidade, no dia a dia, as pessoas geralmente têm um perfil ali mais sério, tem um perfil que está ali mais ligado a fazer muitas leituras e muitos cálculos, mas você precisa de uma pessoa que olhe em você, que olhe nos seus olhos e que entenda qual que é esse momento seu de empreender, por que que você está empreendendo, qual que é o seu momento? Você sonhou com isso ou você teve aí uma oportunidade e achou que é uma boa hora de trazer essa solução para o mundo? Então tem muitos fatores que fizeram com que você abra uma empresa, que você saia somente da sua pessoa física e passe para a pessoa jurídica. E os profissionais contábeis que estão mais preparados para essa situação, para essa realidade, não apenas financeira, mas também emocional, deve se atentar a essa situação sua para te dar o melhor caminho. Porque eu percebo que se uma pessoa não está preparada ainda para ter um CNPJ, é necessário que de alguma abordagem bem sutil seja proposta para esse empresário, para essa empresária, qual que seria a melhor tributação, porém o que que ele também precisa fazer para se desenvolver, essa empreendedora também, o que ela precisa fazer para que ela não se assuste tanto com essa personalidade jurídica. Então, o ideal é não fazer as coisas assim com tanta emergência, tanta pressa. Você que deseja abrir, passar para um CNPJ, você precisa planejar não só onde vai ser, qual que vai ser a minha logo, qual que é o meu público, qual vai ser minhas cores, eu vou ter pacotes, quais que são meus combos, e tantos detalhes. Mas também você deve conversar com alguém. Pode ser sim um profissional contábil se você analisar e achar que é, ou um consultor de negócio, uma consultora de negócios, para olhar para você como pessoa. Se você já está no momento que você tem uma musculatura para suportar ser um gestor, uma gestora de negócios. Então, essa pessoa vai olhar para você e vai tentar analisar as suas crenças, verificar no fundo assim das suas falas se você vai ou não suportar esse processo, se você precisa também fazer uma busca paralela, não que você não vá abrir o seu negócio, mas você também precisa se fortalecer psicologicamente para que o seu negócio tenha êxito, que ele tenha vez, vamos dizer assim, no meio de tanta gente procurando um lugar ao sol. Tendo esses dados de faturamento, o que que vai fazer, se vai poder ser MEI, ou se vai ser simples nacional, ou se vai ser lucro presumido, ou se vai ser lucro real, que são outros regimes tributários, e também a análise sua. Então, nós tivemos a análise da sua atividade e agora você, falando sobre você, o seu momento. Você, mulher, você tem filhos? Quantos? Eles estão em fase escolar? Eles são bebês? Ou eles são jovens? Eles estão em faculdades? Qual que é o seu momento de vida que você tem agora que vai ficar paralelo a esse negócio seu? Você vai precisar de pessoas para te apoiar nisso, a sua família dentro ali do seu lar, você vai comunicar para eles sobre essa empresa e programar com eles uma forma que eles possam te ajudar dentro da sua casa.
não com gritaria ou com brigas, mas de uma forma que talvez você possa até também remunerar, se for o caso de um adolescente, sempre gosta de ter uma coisinha ou outra, então daria para até fazer uma negociação com pessoas dentro da sua casa. Então tudo no equilíbrio de empreender e viver, e ser uma mulher, e ser uma mãe, é necessário ter essa empatia, esse olhar para o momento de cada um, principalmente do seu. O mundo precisa muito de você, mulher. Precisa que você tome esse passo adiante para abrir empresa, para entregar serviços de valor para suas clientes, para os seus clientes, também trazer mais qualidade de vida para você, para sua família. Então, de verdade, o sentimento e o objetivo que te leva a abrir um CNPJ, a ter uma empresa, na verdade, essa missão que você está recebendo de uma energia positiva que vem de fora de você, mas que vibra aí dentro de você, para que você possa levar essa oportunidade e essa solução para o mundo. Então, o que é necessário fazer sempre é pensar bem, sempre cuidar desse jardim que é a nossa mente, para que ele possa florir, para que também seja uma árvore frondosa, com bons frutos, e que possa suportar, inclusive, as tempestades que a vida tem. Nós temos o nosso mundo interno, mas também tem o mundo externo, coisas que nós não temos controle, e nós temos que controlar apenas o que essas coisas vão fazer conosco, o que isso que acontece à nossa volta, os nãos que a vida dá. Tudo isso, como que vai refletir na minha vida de pessoa física ou de pessoa jurídica? Em primeiro lugar, o seu maior bem, o seu maior capital é a sua própria mente. E que seja uma mente muito empreendedora, muito rica, muito próspera. Eu fico por aqui nesse vídeo, desejando a vocês que esse vídeo venha fazer diferença, que venha alertar vocês para próximos passos grandiosos na vida de vocês, muito produtivos, e se inscrevam nesse canal, compartilhem esse conteúdo com quem precisa, com empreendedoras como você, e a gente caminha junto, trazendo sempre assuntos aí da vivência das mulheres e dos negócios, e que tudo seja realmente muito produtivo, muito abençoado e de muita prosperidade. Um abraço, tchau para vocês e até o próximo vídeo.